Fala, rapaziada. Vamos aí para a aula 6, né, de Brasil. Se tá agora com esse layout mais amarelado, esverdeado, porque isso é matéria de Brasil. Vamos inaugurar isso aí para a gente poder fazer essa diferença quanto aos módulos, né? Quando for geral vai ser aquela coisa mais escura, Brasil, essa coisa mais amarelada. E aí você tem expansão territorial, é um tema muito importante, porque você permite entender como é que o processo de expansão do território brasileiro se deu. Não vou falar agora dos tratados, vou falar do processo, de como esse processo foi realizado, de como aconteceu esse processo da expansão territorial e das forças que se aglutinaram em diversas frentes, mas que contribuíram com esse processo expansionista. Então você vai ver forças que vão convergir e que vão ajudar, auxiliar nesse processo expansionista. Então, para a gente não ter muita delonga, é interessante esse mapa que eu encontrei do Cotrim, achei bem legal, porque você percebe, deixa eu até ampliar, no século XVI você tinha uma colonização, um Brasil, um Brasil litorâneo. A gente fala Brasil, até hoje o Brasil, de certa forma, é um Brasil litorâneo. O Brasil ainda muito concentrado no litoral, a população brasileira é muito concentrada no litoral, isso explica muita coisa. Isso vem do período colonial, então aqui nesse período, você consegue ver ali as manchas laranjas, elas são áreas de vilarejo, de povoamento. As cidades de bolinha preta e em roxo, as áreas que sofriam influência dessas cidades, né, dessas vilas. E aí eu queria destacar que é interessante você, perceber que só São Paulo é diferente de não estar no litoral, o restante está todo no litoral. Então a Vila de São Paulo de Piratininga, ela tem a sua interiorização. Quando você fala desse período inicial, você está falando de 70, 100 mil habitantes. Está falando de um momento da história brasileira que eu tenho uma população muito incipiente ainda, uma população muito limitada. Então, é interessante você ver uma população que ela está concentrada no litoral, porque obviamente você tem essa conexão e contato com a metrópole, você depende da metrópole para manufaturas, você envia matéria-prima para lá, você envia pau-brasil, você envia, açúcar mascavo, você envia drogas do sertão, você vai enviar vários produtos. E essa realidade, ela vai se manter por muito tempo. É interessante até quando você pensa lá na era Vargas, que você tinha, sim, na era Vargas que eu estou falando, você tinha dificuldade de comunicação entre essas regiões. Você tinha as ilhas, né, de comércio, as ilhas de povoamento, onde você tinha uma dificuldade significativa para você poder, conectar essas regiões. Então você tinha navegação de cabotagem, que é uma navegação perto do litoral. Então, assim, quando você olha o mapa, ele vai ser muito diferente do que vai aparecer depois dos vilas, do povoamento que você vai ter como consequência, que eu vou até colocar uma imagem no final dessa aula que eu encontrei também, que mostra como ficou o Brasil depois dessas forças, que vão ser quais? A gente pode dizer de 4 forças aí interessantes, que é a atividade bandeirante, primeira força, uma muito importante. As missões jesuíticas na região norte é muito relevante. A criação de gado é legal para o sertão, para ir para o sertão, e a criação de fortalezas para proteger esse território litorâneo. Então eu tenho expansão, proteção, ocupação, catequese, elementos que fazem parte desse processo. Aí vamos lá. Primeiro, obviamente, os bandeirantes. A gente, pega a visão que, com o contexto de União Ibérica, vale a pena a gente lembrar que, virtualmente, o Tratado de Tordesilhas foi para o saco, né, virou letra morta. E aí esse virtualmente, esse Tratado de Tordesilhas que vira letra morta, estimula um avanço de, populações coloniais que não estão vivendo com muita qualidade, que estão procurando riqueza, que não tiveram muito sucesso na produção da cana. Vamos lembrar, por exemplo, que São Vicente, eu tenho um sucesso inicial, mas depois esse sucesso ele entra em decadência. E aí eu vou ter vicentinos rudes, ó o termo, vicentinos de São Vicente. Eu estava até lendo alguns relatos interessantíssimos, sobre a atuação bandeirante, de, por exemplo, eles usarem, sapatos com sandálias com palha, e a palha ter a parte da frente maior.
Por quê? Porque se você parar para pensar, a pisada, o pé, eu tenho uma visão do calcanhar em que você tem um sentido, né, onde você vê a pegada. E aí quando eles botam esse sapato com uma palha maior, onde ele bota como se fosse pisando invertido, ele dá a impressão de que ele está seguindo por outro caminho. E aí dá para pensar, por exemplo, a lenda do Curupira, do pé invertido, de N lendas que brincam com os espíritos da floresta de despistar. Então o bandeirante tinha essa prática para evitar ser seguido, para não deixar rastro. Bem interessante, né? Usar um sapato diferente para poder despistar quem pudesse segui-los. Então você vai ter bandeirantes que vão procurar riquezas, você vai ter bandeirantes que vão estar na busca de ouro, na busca de nativos para escravizar, para poder vender para as fazendas. Então você vai ter uma série de atuações que vão ser interessantes para poder buscar riqueza e, complementando, vai ajudar na expansão. Então, uma coisa também que é legal é pensar que o bandeirante ele vai atuar, né, para buscar riqueza. E essa atuação vai adentrar o território. Então você vai ter o Anhanguera, o Diabo Velho, Bartolomeu Bueno da Silva, Fernão Dias Paz, uma série de pessoas, de figuras que vão atuar em busca de riquezas e que vão adentrar o território, seguir pelos rios, fazer caminhos para buscar recursos, riquezas, o que puder ser vendido nos territórios das vilas, no litoral. Então você tem ali um elemento interessante desses bandeirantes que estão em busca de riqueza, então você vai adentrar o território a partir dessa procura. E aí você vai ter a figura do Raposo Tavares, Manuel Preto, que vai ter, por exemplo, uma atuação de preação, uma atuação que busca esses nativos para a escravização. Então vai ter um momento até que vai crescer muito as bandeiras contra as missões jesuíticas quando os holandeses dominarem o litoral africano. Lembra que eu comentei do domínio litoral africano? Então você vai ter um momento ali da história em que eu vou ter um aumento dessas bandeiras. Posso botar aqui, nesse slide que eu acabei não colocando, mas eu vou ter a prospecção, eu vou ter o interesse de busca de metais preciosos, eu vou ter a procura por ouro e prata. Vamos lembrar que na história do século XVI eu tive o ouro que a Espanha encontrou na América Central, a prata que a Espanha encontrou na Bolívia. Então você vai ter elementos que fazem parte de um incentivo, de instigar essa tentativa de busca de ouro e prata. Acho que vale a pena a gente pensar isso como um anseio português antigo e que vai estimular esses colonos a adentrarem o território. Vai ter resultado no final do século XVII. E antes dessa descoberta acontecer, as diversas bandeiras que vão ser realizadas vão auxiliar nesse processo de expansão. Você vê as várias setas sendo realizadas, né? Então você vê os vários caminhos, ó, a fundação de Cuiabá, Vila Boa, Salvador. Então você vê a chegada até no Rio Amazonas dessas bandeiras. Então é interessante. São várias bandeiras: Simão Álvares, Raposo Tavares, Fernão Dias Paz, Antônio Rodrigues Arzão, Bartolomeu Bueno da Siqueira, Pascoal Moreira Cabral. Então você tem vários bandeirantes, vários que tiveram papel fundamental para atravessar Tordesilhas e para, de certa forma, auxiliar nesse processo de formação territorial brasileira. Então é interessante pensar isso. E eu também vou ter, além da prospecção e da preação, sertanejo de contrato, quando eu utilizo esses bandeirantes como forças militares contratadas para destruir focos de resistência. Eu vou comentar melhor sobre isso quando nós tivermos a abordagem das revoltas nativistas e falarmos sobre a Confederação dos Cariris, falarmos sobre o Quilombo dos Palmares. Mas, basicamente, é o contrato desses bandeirantes para poder acabar com focos de resistência que geravam focos de tensão para a colonização, ameaçava a colonização. Então, a gente pode brincar aí com isso. Prospecção, preação, sertanejo de contrato, como ferramentas práticas utilizadas pelos bandeirantes para poder desenvolver, buscar riquezas e, assim, ajudar, auxiliar nesse processo de expansão territorial. Então é muito interessante pensar essa coesão, essa junção de atividades que vão facilitar essa prática. E aí vamos lá. Uma coisa que é pouco citada, mas vale a pena a gente citar, é que você vai ter bandeiras de comércio.
né. Vai chegar um momento, a partir do século XVIII, com a fundação de Cuiabá em 1719, com a chegada e a descoberta de ouro em Goiás, então você vai ter regiões interioranas. E aí, vale até a pena já colocar essas regiões, esse avanço de fundação de cidades, da região de Tocantins. Então você vai ter regiões interioranas que precisam de produtos, de recursos, de bens, de materiais. E aí, dessa necessidade desses locais por recursos, você vai ter as bandeiras de comércio, as monções. Então você vai ter, atividades de transporte de mercadorias, e essas atividades vão ser essenciais para levar essas mercadorias, realizar a prática comercial, fortalecer essas rotas. Então, é interessante. Vão usar principalmente os rios, não tinha estrada para fazer isso. Então, você vai ter o uso de monções para subir rumo a esses locais e, assim, fornecer materiais, recursos para esses locais a partir da venda. Então, você vai ter essa prática comercial interessante. Mas é importante também ressaltar, para fazer um gancho significativo, que a atuação bandeirante, que a gente destacou, de preação, prospecção e sertanejo de contrato, ela é vista na historiografia atual como uma visão violenta. Você analisa o bandeirante não mais com aquela figura de herói nacional da Semana de Arte Moderna, mas você vê o bandeirante como um genocida. Então, quando você pensa a figura do bandeirante hoje ele é colocado em xeque por ter tido uma atuação contraditória, problemática, genocida e até mesmo na época eram vistos como homens truculentos, delinquentes, homens que faziam o que era necessário para conseguir nativos escravizados, para defender o território, então para fazer o serviço sujo desse período colonial. Acho interessante destacar isso, porque essa figura bandeirante é uma figura problemática, é uma figura que causou muita dor de cabeça, muita prática criminosa, muito genocídio, muito sangue foi derramado com a atuação bandeirante. Então, tem até alguns autores que falam que o bandeirante, ele não foi colonizador, ele despovoou, ele gerou vácuos nos territórios dentro do interior do Brasil colônia. Então, por conta desses genocídios e massacres que ele realizava ao longo desse território. Vamos lá, vai até aparecer um mapinha legal agora, que é a questão da criação de gado. A criação de gado vai ser relevante, vai ser interessante. A criação de gado vai ser muito importante para a gente pensar, por exemplo, a ocupação do sertão, a ocupação do interior. Até é legal que, de novo, lendo, estudando, você tem a expressão desertão, e aí que vira sertão, você reduz a palavra, um desertão, uma área inabitada, né? Vamos lembrar que tem os nativos, mas você tem essa visão de uma área imensa, de uma área territorial imensa, e que essa galera está pensando: ó, a gente tem que ocupar esses locais, a gente tem que ocupar isso. E aí, é óbvio que eu vou ter no litoral a produção açucareira, o gado ele vai chegar aqui a partir de 1534, 1535, lá com Martim Afonso Souza, e você vai ter um gado que vai ser importante subordinado à indústria açucareira no primeiro momento, e aí você vai começar a ter um aumento dessas cabeças de gado, e a partir, né, do século XVII, você vai ter um Portugal que vai estabelecer que o gado não poderia ser criado 10 léguas no litoral, que ele deveria ser criado além dessas 10 léguas. Então é interessante que você já joga esse gado para o interior, e aí esse gado vai ocupar esses espaços que você não tinha uma presença. Então você vai ter um gado que vai procurar rios, vai ter um gado que vai ser importante para a criação, né, de bens e produtos como produtos de couro, como criação de animais para a carne, para o leite, para o queijo. Então você vai ter uma criação de animais que vai ser importante. E aí você vai ter surgimento de currais no Nordeste brasileiro, e reunindo até 1,5 milhão de cabeças de gado, fundação de vilas que vão ali ficar no caminho dos vaqueiros, e lembrar também que essa criação de gado usa um trabalho livre. Então você vai ter gado como elemento importante para colonização do interior do sertão, como um auxílio para a expansão e até mesmo para alimentar a colônia, né? O gado que tem esse mapinha bem legal, vai ter também presença no sul, uma pecuária sulina, que vai ter papel relevante com a fundação da colônia de Sacramento, de 1680, e aí para ajudar a ocupar aquela região dos Pampas gaúchos, você vai ter o gado sendo criado ali.
Gado esse que depois vai subir, vai para Mato Grosso, vai auxiliar a alimentar a mineração. Então, um gado que depois até mesmo vai se tornar uma indústria na região, a indústria de charque, e que no futuro, lá na Farroupilha, você fala, o que que os caras tinham? Era uma elite do charque, era uma elite da carne, era uma elite ligada à produção de recursos alimentícios, da criação de gado. Então você tem um gado no Nordeste, um gado no Sul, que vai convergir, interessante, né? O gado do Nordeste e o gado do Sul vai convergir e vai ocupando o interior. Então esse gado Nordeste vai descer Bahia, vai descer Minas. Esse gado sulista, ele vai subir Paraná, São Paulo, vai a Minas, vai a Mato Grosso. E até hoje você tem gado em todo o território brasileiro. Claro que no Nordeste você tem uma situação de insalubridade hoje, questão da seca, mas se você parar para pensar, a cultura da carne é muito forte no Sul ainda hoje. E vem desse momento da criação de gado. E dá até para explicar, por exemplo, elementos da Guerra do Paraguai aqui, da guerra contra Ribirrosas, por conta do roubo de gado na região, que é uma região de pampas, é uma grande planície, né? Eu que já fui para a região, é uma grande região, uma grande, né, planície. Você vê a linha do horizonte, é bem interessante. Eu que já fui a Santa Maria, bem legal. Então você tem um gado que vai ocupar os espaços, né? E que ajuda nesse processo de ocupação territorial. Olha o mapinha aí, ocupando território, ocupando território no sul, e não menospreze a indústria do couro, tá? Eu estava lendo que num tempo em que você tem uma dificuldade para a produção de bens, de materiais, você vai ter calça de couro, bota de couro, cinto, porta-punhal, mochila, até bote você vai ter de couro. Tem um botezinho pequeno, carregava uma pessoa, era puxado por um nadador. Então você vai ter uma indústria do couro. Vou até colocar você que tá: "Ah, não acredito, um bote puxado". Eu vi a imagem, tá lá o bote sendo puxado pelo escravizado e carregando seu senhor. Então você tem, o couro sendo utilizado, uma indústria do couro muito forte, muito legal, que vai ajudar nessa construção de riqueza colonial. Eu posso também elencar que, desde a expulsão dos franceses em 1615, eu comecei a ocupar a região norte. Eu comecei a olhar para a região norte com qualidade, eu comecei a olhar para lá para pensar o seguinte: a gente precisa defender essa região. E aí você vai fundar o Forte do Presépio, você vai ocupar o Forte São Luís, você vai ter elementos ali para poder facilitar essa ocupação. E aí, a partir disso, Portugal vai começar a adotar medidas para poder ocupar essa região do Amazonas, que é uma região interessante e é frágil, e é sensível. Você tem muito rio, pode adentrar o Amazonas e fundar, como aconteceu, né, de ingleses e holandeses interessados no Amazonas, ali com as Guianas, com o Suriname. Então você tem presença inglesa, presença holandesa. É você ter ali uma preocupação de expulsar esses estrangeiros do interior do Amazonas. Quando eu falo do interior, lá de Manaus, dessas regiões que hoje são cidades lá no Amazonas e que estão beirando o Rio Amazonas, o Rio Negro, o Rio Solimões, a série de ocupações. Então o cara entrou na selva, montou lá um forte, uma feitoria, você do lado de fora não vai ver. Então, assim, o Forte do Presépio ele foi utilizado como base de operações para controlar essa região do interior do Amazonas a partir da navegação fluvial. Você adentra o território, você adentra o rio, a região do Amazonas, para poder coibir a presença de outros povos. A partir de eliminar esses povos, você mantém o controle de entrada no Forte Presépio, que é a entrada, é o Foz do Amazonas, e aí você consegue controlar essa região com muita qualidade. Então você entra, limpa, e aí você mantém o controle. Então é interessante pensar o quanto que os portugueses, eles buscaram ter um controle. E ajuda nesse papel de controle, ajuda muito os jesuítas. Então você vai ter a chegada dos jesuítas na região, você vai ter a construção de missões jesuíticas, que é um elemento que eu gosto até de desenvolver aqui, por conta dessa catequese, que é, de certa forma, uma educação eurocêntrica a esse nativo. Nativo homem agora vai começar a trabalhar, vai se vestir, você vê na imagem, né? Eles de calça, eles de roupas. As mulheres vão começar a cuidar da casa, você vai ter casinhas levantadas, de pau a pique, você vai ter educação das crianças, então você vai reproduzir, replicar moldes europeus. É uma aculturação? Sim,
Mas é interessante porque eu vejo ponto positivo nisso, em que sentido? Você olha para a região norte, você tem uma população muito marcada pela presença nativa até hoje. Você tem uma eu vi um quadro, até vou colocar aí, em que várias cidades da região norte, mais de 50% da população é de origem nativa. Então, quando o jesuíta faz esse trabalho, ele ajuda a preservar essa civilização em alguns elementos. Ele vai impor o catolicismo, ele vai impor uma cultura europeia, mas eu vou ter algumas coisas que vão ser miscigenadas ali, que vão ter um sincretismo nesse sentido. Então é interessante pensar, eu vou ter uma presença jesuítica que vai ajudar a ocupar essa região, a ocupar, por exemplo, a cidade, uma das cidades mais antigas da região, a vila, perdão, de Tefé, ter fé, ter fé. Então, ter fé vai ser um local, uma base, até hoje tem base militar lá, de defesa dessa região, e os portugueses vão entrar em diversos choques com os espanhóis para garantir essa região norte para Portugal, né? Então, tanto é que você tem vários países de língua espanhola cercando a gente lá na região norte. Por quê? Porque você teve um choque ali cultural interessante, um controle a partir do Foz do Amazonas. É legal pensar isso, porque entrar pela selva é difícil. Então você tem que entrar pelos rios. E você vai ter, obviamente, a exploração de muitos produtos, como droga de sertão, guaraná, açaí, cacau, cupuaçu, produtos que vão ter valor, que vão até enriquecer os jesuítas nesse sentido. Os jesuítas vão usar os nativos para explorar esses recursos e vão vender. E vai ser interessante para, obviamente, gerar recursos aos jesuítas nesse sentido. E aí, de novo, é válido lembrar que os bandeirantes olhavam para essas missões, atacavam essas missões, focavam nessas missões, porque esse nativo já está adestrado. E aí até usa-se o termo nativo ladino. Por que ladino? Porque ele já fala a língua, sabe capinar, sabe cultivar, então é um nativo que não é um selvagem, né, da mata, que anda nu, que, enfim, é um nativo já adestrado na prática jesuítica, na prática europeia, e aí vale mais. Ele já está acostumado ao trabalho, já está funcionando naquele ritmo, naquele esquema, né? Eu gosto muito desse mapa das missões. Você vê as missões dos 7 povos lá embaixo, você vê as missões portuguesas lá em cima, olha a quantidade de cruzinha lá em cima, adentrando Amazonas e Rio Tapajós, Rio Xingu, vai, 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 vai. E olha lá embaixo os 7 povos das missões, uma região interessante de disputa territorial, missões espanholas. É uma região que eu quero visitar, que eu acho que vale a pena visitar. Então, a gente consegue ver também esse mapa que eu achei muito maneiro, da ocupação dessas missões. Olha lá, você tem missão em Jamundá, Forte São José do Rio Negro, Coari, Tefé, São Paulo dos Cambetas, se não me engano, Forte São Francisco Xavier de Tabatinga, Forte São Gabriel de Cachoeira. Olha a quantidade de fortalezas e missões que você tem. E você vê São Paulo dos Cambetas, Tefé, Coari, missão. Jamundá, missão. Então, Paru, missão, você tem várias fortalezas e missões na região que facilita, o que favorece uma ocupação da região norte e uma preservação dessa população nativa. Muito maneiro, muito legal. A gente vê isso com qualidade. Para a gente fechar, eu gosto muito de falar das fortalezas, né? Eu vou colocar algumas imagens das fortalezas e eu estou citando aqui porque elas ajudam a garantir uma presença no Nordeste. Fortalezas citadas aqui, elas foram fundadas antes da invasão holandesa e aí teve esse percalço, né, de serem dominadas, mas elas tiveram o papel de ajudar a defender, de ajudar na defesa, de ajudar no controle, de ajudar, de certa forma, a garantir o litoral brasileiro nas mãos de Portugal, nas mãos da União Ibérica e depois nas mãos de Portugal mais uma vez. Então é legal a gente ver esse papel militar para poder defender esse litoral, para poder garantir o controle desse território e assim, dessa forma, você ter uma colonização efetiva. Aí vamos lá, vamos elencar de novo. Bandeirantes, gados, jesuítas e fortalezas. E aí você consegue, convergindo essas atuações, esses esforços, no processo de colonização, expansão territorial que vai favorecer a constituição desse território tão grande que é o território brasileiro. E aí, no segundo bloco, só tratar de limites, molezinha rapidinho, para a gente tratar e a gente resolver essa questão de fronteira. Valeu, beleza?
Daqui a pouquinho tamo aí, tamo junto.